Você já teve certeza de algo e percebeu que estava errado? Pois é, meu nome é Maria Luísa e eu estava errado. Eu e Gabriel estávamos conversando sobre as placas solares, e eu afirmei que quanto mais calor, mais energia é gerada. Porém, ele falou que não tinha muito a ver sobre isso, que os raios solares são convertidos em energia. Depois disso, eu e Gabriel decidimos estudar sobre o assunto. E a verdade nua e crua apareceu. Realmente os raios são convertidos em energia. Os estudos comprovam que as placas solares podem perder até 15% de eficiência energética. Isso se deve pelas placas de silício monocristalinas, as quais são super sensíveis ao calor e impactam diretamente no superaquecimento da placa solar e também na eficiência energética. Depois da análise desse problema, eu e Gabriel decidimos criar o Projeto Luz. Hoje em dia, no mercado de fotovoltaicos, existe uma defasagem muito grande. Muitos painéis de hoje em dia utilizam silício monocristalino, que consequentemente tem uma pureza alta, mas uma eficiência baixa, chegando num pico de eficiência de 24,5%. E os restantes de 75,5% se dissipam em calor. Mas o Projeto Luz traz a inovação, por meio de uma camada nanômetra de óxido de nióbio, que ficará entre o encapsulamento superior e fotovoltaico. Mas vem a pergunta, por que óxido de nióbio? O óxido de nióbio tem a função essencial nesse projeto. Como a principal, ele serve como um filtro de luz, na qual deixa que a luz visível passe e a luz infravermelha que sobreaquece o painel seja bloqueada. Mas o Projeto Luz pensou na inovação e tem mais 2 propostas de projetos incríveis para apresentar. Antes de apresentar as 2 propostas envolvidas pelo Projeto Luz, eu gostaria de dar mais ênfase sobre o óxido de nióbio. O óxido de nióbio, além de servir como um filtro à luz, ele serve para organizar o fluxo dos elétrons. Quando o silício acaba esquentando, os elétrons se agitam excessivamente e acabam colidindo uns com os outros, fazendo que muita da energia que seria gerada em energia elétrica acabe se dissipando em calor, fazendo que, consequentemente, a eficiência baixe muito. Como já se pode ver na imagem, o fotovoltaico é dividido em camadas. A primeira camada sendo a moldura de alumínio, que fornece rigidez e estabilidade mecânica aos módulos. O segundo sendo o vidro, que serve como proteção também. A terceira sendo o encapsulamento, que é uma película de EVA que protege. A quarta sendo o óxido de nióbio, que tem suas propriedades que ajudam na eficiência do próprio fotovoltaico. A quinta sendo a própria célula fotovoltaica. A sexta sendo outro encapsulamento de proteção. E a sétima sendo um isolante elétrico. E como agora entram as 2 propostas a mais que o Projeto Luz buscou desenvolver, entra as aletas de alumínio. As aletas de alumínio servem para uma dissipação de calor. Como já foi muito visado e dito, quanto mais calor um fotovoltaico recebe, consequentemente ele perde eficiência. E é claro que hoje em dia no mercado de fotovoltaicos nós buscamos cada vez ter mais energia. E com isso nós desenvolvemos aletas de alumínio. As aletas de alumínio servem como dissipadores. Como se dá para ver nas 2 imagens, a imagem superior demonstra como seria a instalação dessas aletas, que seriam na parte traseira do fotovoltaico. E na imagem de baixo demonstra a diferença de um material com aletas e sem aletas, demonstrando que as aletas têm grande eficiência na dissipação de calor. Junto às aletas de alumínio, nós buscamos desenvolver canaletas com furos oblongos nas laterais, que faz que, consequentemente, dissipe calor. Com furos oblongos, poderá entrar mais vento nessa área do painel, na qual estará preso o painel, que a parte de alumínio é onde é a base, é onde segura o fotovoltaico. Consequentemente, entrando mais vento, mais dissipação de calor e mais eficiência. Tá, mas por que apostar no nosso projeto e não nas placas solares convencionais? Aqui estão 3 motivos que o Projeto Luz te apresenta. O primeiro motivo é que as aletas de alumínio que são utilizadas na nossa placa solar, elas são muito mais eficazes do que outros tipos de resfriamento, como por exemplo o líquido e o a gás. O segundo benefício é que por causa da nossa placa solar ser muito mais eficiente do que as convencionais por causa do óxido de nióbio e também do resfriamento por aleta, acaba fazendo com que tenha menos placas solares para que realmente aconteça o reabastecimento total naquele local. O terceiro motivo é que o nióbio ele é facilmente encontrado aqui no Brasil por ser material em excesso. E é claro que temos concorrentes, porém o Projeto Luz é o projeto mais. É o mais estável, o mais eficiente energeticamente e o resfriamento mais passivo. Com isso, chegamos ao final. E não se esqueça, com o Projeto Luz, o sol ilumina a nosso favor. Com